Pessoal, aqui mais um vídeo para vocês ter uma noção do que seria geometria, o conceito de geometria, tá bom? Então aqui vai falar sobre o que? Geometria, tá? Tanto a geometria plana como a geometria espacial. Primeiramente vamos ao conceito, tá? O que não te desafia não te transforma. Então para você pensar nessa frase aí, tá? Desde a pré-história, o homem já tinha curiosidade e se tinha necessidade de ir muito além, né? Assim como nós conhecemos a história do homem a princípio, né? Já havia alguns conhecimentos de matemática. Veja a seguinte situação. Deixa eu ver aqui. Situação, ok. Marcos desenhou uma figura geométrica não plana, né, no caderno. Leia o que está dizendo sobre essa figura. A figura que eu desenhei não tem nenhuma superfície arredondada. A planificação dessa figura tem 4 partes, que corresponde a um triângulo, e uma parte que corresponde a um quadrado. Planificação, pessoal, é um esquema de você montar tipo uma caixa, tá? É um mapa, né? É um esquema como que você pode desenhar, por exemplo, uma caixa, tá bom? É mais ou menos isso daqui, tá? De quais figuras geométricas você lembra ao olhar para essas imagens aqui? Isso aqui eu sei que é uma bola, né? Mas para a geometria tem um nome específico. Isso aqui que são dados, né? Ele tem um nome específico. Aqui é um extintor, ele tem um nome específico. Esse aqui é um funil, ele tem um nome específico. Esse aqui é um chapéuzinho de festas, né? Ele tem também um nome específico para geometria. Observe esse quadro da Darcísio do Amaral. Então, se você olhar bem aqui, ó, nós achamos o que? Várias formas geométricas, não é isso? Ó, uma pirâmide. Aqui nós temos um cilindro, né? Ó, aqui nós temos um retângulo, né? Ok? Nós encontramos várias formas geométricas. Agora responda rapidinho. Na sua opinião, por que o quadro recebe o nome de Calmaria 2? Por que recebe esse nome aqui? O que você vê nessa obra de Darcísio do Amaral? Ao observar o quadro, você se lembrou de algumas imagens de objetos familiares? Quais são eles? Que formas aparecem na obra? As formas e as cores lhe aparecem agradáveis, né? Se você for analisar tão bem aqui, né? Um quadro da X do Amaral, né? Com mais detalhes, tá? Nós observamos várias formas geométricas, além do lindo colorido, né? Ou seja, um quadro agradável de se olhar, tá? Bom, ao seu redor existem muitas figuras das quais fazem parte da nossa vida e do nosso mundo, né? E também do mundo da geometria. Tudo que nos rodeia tem formas. Observe as figuras abaixo. Olha aqui, ó, chupeta, tem uma forma, tá? Esse prédio tem uma forma. Outro prédio aqui, ó, forma aqui, ó, né? Formas geométricas. Olha aqui, ó, aquele cubo mágico, né? Olha uma panela, tá? Um pente. Olha essas formas aqui, quadrado, triângulo, né? Círculo, né? Um retângulo, né? Olha aqui também, ó, são tudo formas, né? Ou seja, a matemática estuda essas formas, tá? A geometria, né, que é a parte específica da matemática, constitui um domínio da matemática extremamente importante, uma vez que todos os cidadãos precisam desenvolver as suas capacidades espaciais, ou ter noção de espaço, né, de organização do espaço para viverem numa sociedade que é cada vez mais visual, né? Você percebe que nós vivemos hoje num mundo de muitas formas ao nosso redor. Você já se deu conta o que é geometria? O que seria a palavra geometria, tá? Veja bem, veja alguns conceitos sobre a geometria então. O que é geometria? Geografia, ela tem um sentido, tá? Ela tem um significado. Geo significa terra, metria significa medida, ou seja, a palavra geometria significa o quê? Estudar medidas da terra, tá?
Então a geometria é a parte da matemática cujo objeto é o estudo do espaço e das figuras que podem ocupá-lo. Tá? Então aqui vai estudar o que? As formas, objetos, né, que ocupam no espaço, né? Como um triângulo, como um cubo, né? Ocupa um espaço, um plano, né? Enfim, a geometria é uma parte da matemática que é preocupada em estudar o que? Formas, tamanhos, posições, né, das figuras num certo espaço, tá? A geometria, então, pessoal, ela tem umas divisões, né? A geometria ela pode ser uma geometria plana, né, onde estuda os comportamentos de estruturas, triângulos, quadriláteros, círculos, etc, né? Ou seja, aqui ela tem as duas dimensões, né? Ela tem lá um comprimento e uma largura, né? Também ela estuda o que? Pontos, reta, plana, né? Veja bem, agora e a espacial? A espacial ela requer três dimensões, tá? Ela tem, além da largura e comprimento, ela tem a profundidade, tem a altura, tá? Ou seja, 3D, tá? Enquanto que a geometria plana é 2D, a geometria espacial é 3D, tá? Ok? E temos também a geometria analítica, né? Também chamada de geometria cartesiana, né? Onde você estuda muito os gráficos, né? Posições de figuras em gráficos, tá? Essa é a parte da matemática que estuda os resultados da relação da geometria e a álgebra, tá? O estudo é feito por meio de sistema de coordenada dos princípios de análise da figura, tá? A coordenada quando você lança lá no plano cartesiano, né? Aqui é o y, aqui é o eixo y, aqui é o x, tá? Então a geometria analítica ela vai estudar muito, né? Ela usa muito esse plano cartesiano. E a geometria fractal, né? Que tem mais de três dimensões, estuda os comportamentos e propriedades de figuras mais complexas que não pode ser descrita pela geometria euclidiana, ou seja, geometria plana, né? Ou seja, ela vai além dos 3D, tá bom? Bom, um pouco mais da história da geometria, então. O segundo registro do historiador grego Heródoto, né? Heródoto, né? Dela do século V a.C., a geometria teve sua origem no Egito Antigo, com a medição de terrenos, né? Quando começou a medir terrenos. Porém, isso não significa dizer que alguns povos e civilizações fizeram estudo, né? Estudo sobre o tema antes dos gregos, né? Existem registros sobre esses estudos pelos povos da Babilônia, China, até mesmo os hindus, tá? Então a geometria começou a ser usada muitos séculos antes de Cristo. Por exemplo, no Egito, né, as cheias anuais do rio Nilo destruíram as cercas que demarcavam os campos de plantações. Quando as águas voltaram ao nível normal, os egípcios dividiam novamente as terras, baseado em registros feitos antes das cheias. Isso só acontecia por causa da geometria, tá? Ou seja, as águas invadiam a parte, aqui é um rio, por exemplo, aqui é um rio, as águas invadiam aqui, tiravam as cercas, então tinha essas pessoas que faziam as demarcações, faziam outras demarcações, né? Ou seja, as mesmas demarcações, tá? Era chamada de esticadores de corda, tá bom? E então a geometria euclidiana plana, né, como é conhecido nos dias hoje, né, atuais, recebe uma homenagem ao grego Euclides. Euclides foi o primeiro matemático, né, a apresentar a geometria de forma bem organizada, né, através da publicação do seu famoso livro Os Elementos, né. Então Euclides foi um dos fundadores da geometria plana, tá bom? Um dos exemplos da geometria egípcia, né, são as construções das pirâmides, templos também que foram construídos pelas civilizações egípcias e babilônias, sendo as provas mais antigas sobre o conhecimento da geometria. Porém, outros povos já usavam teoremas como o de Pitágoras, tá bom, pessoal? Então, a gente vê aqui que a geometria é muito antiga, tá? Muito antiga, tá? O estudo de geometria é importante para o exercício de muitas profissões, como por exemplo engenharia civil, aqui ó, geometria plana, né? O uso, né, da matemática aqui, tá? O estudo de geometria é bem importante no campo para decidir o formato mais adequado de plantações, ou seja, olha só, né? Como você tem que formar terrenos para fazer certos plantios, né? Ok? Bom, pessoal, eu acho que é isso mesmo, né?
Espero que tenha contribuído aí